Você sabia que até julho de 2024, nós brasileiros já pagamos mais de 2 trilhões de reais em impostos? É isso mesmo. E o mais impressionante é que, em média, você trabalha 150 dias do ano só para pagar impostos. 5 meses inteiros, de janeiro a maio. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Quem realmente está pagando essa conta? Será que os milionários e bilionários estão mesmo contribuindo com a maior fatia? Ou essa história de taxar os super ricos é só um mito? Primeiro, vamos entender como funciona a estrutura tributária no Brasil. A maior parte dos impostos que pagamos são indiretos, ou seja, estão embutidos nos produtos e serviços que consumimos diariamente. Quem mais sofre com isso? Exatamente, a classe média e os pobres. Por exemplo, quando você compra um pão, está pagando impostos. Quando abastece o carro, paga mais impostos. E esses impostos pesam proporcionalmente mais no bolso de quem ganha menos. Mas e os bilionários? Os bilionários. Quando falamos em taxar os ricos, parece uma solução mágica, não é? Só que a realidade é bem diferente. Os super ricos não mantêm seu patrimônio em dinheiro vivo. Seria loucura. Em vez disso, seus bilhões estão distribuídos em ações, imóveis, empresas e outros ativos. E esses bens são muito mais difíceis de serem taxados diretamente. Vamos dar um exemplo simples. Imagine que você tem R$1 milhão em ações. Se você vender essas ações, terá que pagar impostos sobre o lucro. Mas se você simplesmente mantê-las, não paga nada. E é assim que muitos bilionários mantêm seus patrimônios intactos, longe da mordida do leão. Agora considere o impacto sobre imóveis e bens. Imagine que as taxas sobre esses ativos aumentem para tentar aumentar a contribuição dos super ricos. À primeira vista, parece uma boa ideia. No entanto, essa medida frequentemente acaba afetando mais a classe média do que os próprios super ricos. Quando o governo aumenta os impostos sobre imóveis, isso não significa que apenas os bilionários com mansões luxuosas vão sentir o impacto. Pessoas comuns que possuem apenas uma casa ou um apartamento também são afetadas. E muitas vezes, esses aumentos são repassados para os inquilinos no caso de imóveis alugados, encarecendo o custo de moradia para quem já enfrenta dificuldades para pagar o aluguel. Os super ricos têm recursos e estratégias para minimizar o impacto desses impostos. Eles podem, por exemplo, transferir a propriedade de seus bens para empresas em paraísos fiscais, onde a tributação é muito menor ou até inexistente. Já para a classe média, isso não é uma opção viável. Aumentar os impostos sobre imóveis e bens pode parecer uma forma de justiça fiscal, mas na prática, acaba penalizando quem já está sobrecarregado. Então, na pior das hipóteses, se as taxas ficarem muito altas, é fácil mover esses ativos para outros países com políticas mais amigáveis. Isso significa que, no final das contas, quem continua pagando a maior parte dos impostos somos nós, a classe trabalhadora e a classe média. Nós que pagamos os impostos sobre consumo, renda e serviços. Nós que sustentamos a máquina pública. E isso precisa mudar. Outro ponto importante a ser destacado é a questão da sonegação e elisão fiscal. Os super ricos têm à sua disposição uma série de mecanismos legais para reduzir o pagamento de impostos, prática conhecida como elisão fiscal. Eles contratam advogados e contadores especializados em encontrar brechas na legislação, de forma que acabam pagando muito menos impostos do que deveriam. Já a classe média e os pobres, que não têm acesso a esses recursos, acabam pagando proporcionalmente mais. Para ilustrar melhor essa situação, vamos considerar o exemplo dos tributos sobre consumo. Quando compramos qualquer produto, desde alimentos até eletrodomésticos, estamos pagando impostos. E esses impostos são iguais para todos, independentemente da renda. Isso significa que uma pessoa que ganha um salário mínimo está pagando a mesma porcentagem de imposto sobre 1 litro de leite que um bilionário.
Proporcionalmente, o impacto é muito maior para quem ganha menos. Agora, vamos falar sobre a taxação de lucros e dividendos. No Brasil, os lucros e dividendos recebidos pelos acionistas não são tributados. Isso beneficia diretamente os mais ricos, que possuem grandes quantias investidas em empresas. Em outros países, essa forma de rendimento é tributada, garantindo uma maior justiça fiscal. No entanto, qualquer proposta para tributar lucros e dividendos enfrenta forte resistência dos setores mais ricos, que argumentam que isso desestimularia os investimentos. Mas é importante lembrar que um sistema tributário justo deve garantir que todos contribuam de acordo com sua capacidade. Outro aspecto a ser considerado é a carga tributária sobre a folha de pagamento. No Brasil, os encargos trabalhistas e previdenciários são elevados, o que encarece a contratação de funcionários e contribui para a informalidade no mercado de trabalho. Pequenas e médias empresas, que são grandes empregadoras, sentem esse peso de forma mais intensa, dificultando a geração de empregos formais. Enquanto isso, grandes corporações, muitas vezes, têm isenções fiscais ou conseguem negociar condições mais favoráveis. A reforma tributária é essencial para corrigir essas distorções. Precisamos de um sistema que seja mais progressivo, ou seja, que quem ganha mais, pague mais. Isso inclui a tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos, e a redução da carga tributária sobre o consumo e a folha de pagamento. Mas a reforma tributária não é uma tarefa fácil. Enfrenta resistência de vários lados, especialmente dos mais ricos e poderosos, que têm grande influência política. Por isso, é crucial que a população esteja bem informada e engajada nessa luta. Somente com pressão popular poderemos alcançar um sistema mais justo e equilibrado. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando sobre taxar os bilionários, lembre-se disso. A maior parte desse patrimônio não é facilmente taxável. E enquanto isso, quem realmente paga a conta somos nós, cidadãos comuns. Precisamos de uma reforma tributária justa, que realmente distribua o peso dos impostos de forma equilibrada. E isso só vai acontecer com informação e pressão popular. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos lutar por um Brasil mais justo. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha dessa situação. Até a próxima.